É tão gratificante quando a gente vê uma série que é derivada de outra ser quase tão boa quanto a original e também entregando um final épico. Mayans MC, que é um spin-off de Sons of Anarchy, trilhou seu próprio caminho dentro de um universo que a gente já conhecia e queríamos mais. E acabou chegando num final diferente de Sons, mas com um final tão doloroso quanto, ou até mais. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, vindo aqui alguns meses atrasados para falar de Mayans MC, da sua última temporada, do seu final principalmente, dos desfechos das histórias. Eu já tinha desistido de falar de Mayans porque já tinha passado muito tempo, mas desde que acabou eu recebo constantemente alguns pedidos de vocês para poder falar desse final, até porque eu sou um dos únicos canais no mundo, acho que no Brasil também, que fala de Mayans, fala de Sons, fala desse universo. Então se você gosta de uma dessas duas séries, com certeza você já tinha passado aqui pelo meu canal. Mas é uma pena que eu seja um dos únicos que fale aqui no Brasil, né? Porque essas séries são tão boas, merecem tão mais reconhecimento das pessoas, sabe? É por isso que constantemente eu tô lá indicando, assistam, principalmente Sons of Anarchy, né? Assista para as pessoas conhecerem essa série maravilhosa, né? Então façam o seu papel também, indiquem essas duas séries para as pessoas e depois indiquem o meu canal, fala, assistiu a série? Agora assiste esse vídeo aqui sobre a série também, fechou? Inclusive, se você tá chegando aqui pela primeira vez, deixa seu like, já se inscreve aqui no canal também, que é muito importante, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos lá falar desse final de Mayans, mas fica o alerta aqui de spoiler, eu acho que é meio óbvio, porque eu vou falar da última temporada, vou falar do final, mas vale o aviso mesmo assim, esse vídeo vai ter spoilers. Desde que eu comecei a assistir Mayans MC lá na primeira temporada, eu tentava me segurar para não comparar com os Sons, porque por mais que seja um spin-off, seja uma série derivada, são séries diferentes, compartilham do mesmo universo, mas são séries diferentes. Ainda mais se tratando de Mayans e de Sons of Anarchy, que Sons é um grupo ali de um motoclube bem norte-americano, bem dos Estados Unidos mesmo, né? Diferente de Mayans, que é um negócio mais puxado pro latino ali, né? Então, são públicos diferentes, são culturas diferentes e tem propostas diferentes as séries também. Então, eu tentava assistir com esse olhar de tipo, mano, não posso comparar, não é a mesma série. Mas era inevitável, né? Não tem como. Assim como também era inevitável que eu torcesse pelos Sons toda vez que eles apareciam em Mayans, porque eles são rivais declarados, por mais que eles já tenham trabalhado juntos algumas vezes, mas eles são rivais. Então mesmo já estando apegado em Mayans, mesmo eles sendo os protagonistas, toda vez que o Sons aparecia, eu tinha aquela faíscazinha no coração torcendo pelos Sons, não tem como. Uma vez que a gente assiste Sons of Anarchy, acho que o Sun Crow fica entalhado na nossa pele, a gente sempre vai passar pano pra tudo que acontece, né? Por mais que eles estejam errados. Uma ou outra vez eu torci contra, porque depende de quem tava no comando também, né? Principalmente nessas últimas temporadas. Mas no comecinho ali, toda vez que aparecia alguém de Sons, era Sun Crow até o fim. E aí, quando a série aqui dos Mayans foi chegando no final, eu achava que era impossível ter um final tão bom quanto Sons. E eu tava certo, é impossível mesmo. Mas eles chegaram bem perto, eles fizeram um ótimo trabalho e entregaram um final maravilhoso. Essa última temporada teve muitos acontecimentos, vários sentimentos despertados, várias emoções que rolaram por aqui e teve vários desfechos muito bons para as pontas soltas também que a gente tinha até agora. Aí esse vídeo eu quero focar mais no finalzão mesmo, mas eu tenho que citar os finais de alguns personagens, algumas histórias aqui, começando pela Adelita. Ah, eu fiquei triste por ela, confesso. Porque ela tava prestes a se libertar de tudo, sabe? Das obrigações como assassina e tudo mais. Ia poder viver a vida dela com o filho dela que ela amava. Finalmente tentar dar uma chance ali com o relacionamento do Angel, se era essa a intenção dela, né? Viver como uma família ali, tá? Ou, sei lá, fazer outras coisas na vida dela, enfim. Mas quando ela finalmente ia se libertar de tudo isso, ela decidiu sair matando todo mundo, se vingar de todo mundo, voltar para aquelas crianças assassinas que ela tinha cultivado e acabou sendo morta por elas mesmas. Então assim, ela acabou colhendo o que plantou, mas eu me compadeço, porque ela como mãe, eu tenho certeza, como uma mãe dedicada e que cuidava do filho, que claramente amava o Maverick, né, o filho dela, e com o Angel, ela com certeza, naqueles últimos segundos, naqueles últimos suspiros que ela teve uma consciência, com certeza ela pensou no filho, com certeza ela pensou na dor que seria que ela não veria o filho dela crescer, não veria o filho dela fazer coisas, sabe, aprender novas coisas, nunca mais ia poder sentir o cheirinho do filho dela. Então isso me deu uma pegada aqui que eu acabei me compadecendo dessa personagem do final dela, por mais que ela tenha cavado o próprio túmulo. Teve também finalmente o desfecho da história do Galindo, que, mano, eu não aguentava mais, pelo amor de Deus, mano, desde a segunda temporada eu acho que eu não me importo mais com esse plot, eu não me importo mais com esse núcleo, não me importo com esse personagem, sabe? Ele foi importante ali, legal na primeira temporada e ainda assim naquelas, mas da segunda pra frente eu já cagava, mano. Eu tava querendo saber o que aconteceu com os Mayans. Por mim podiam ter sido episódios reduzidos, sem as cenas do Galindo desde a segunda temporada. Tava tão ruim que eu já tinha parado de me importar com a Emily, sabe? Porque tinha toda a ligação dela com a Ezek também, e no fim das contas não serviu de nada nesse final, né? Deram uma independência pra ela, que não foi ruim necessariamente, mas, né,
né? As histórias realmente ficaram bem soltas uma da outra. Só que, mano, desde a primeira temporada é a mesma coisa a história deles. É a Emily querendo fugir com o filho, é ela não conseguindo, é o Galindo sempre segurando ela ali e meio que ameaçando ou fazendo alguma coisa, e aí ela de repente aceita porque parece que ele tá ficando bem, mas depois ele dá uma mancada de novo, né, e fica assassino de novo, e ela fica temendo pela vida dela e do filho de novo, aí depois fica tudo bem, ela tenta fugir, mas desiste. Mano, porra, não aguentava mais, sabe? Então que bom que finalmente ela conseguiu, e de um jeito, mano, que ela arregaçou. Porque ela não só fugiu, não só se livrou do Galindo, ela matou o Galindo, ela matou o guarda-costas, se vingou ainda da irmã, né? E ela tava planejando o tempo todo, colocando câmeras em casa, em lugares estratégicos que nem fazia sentido, porque tinha coisas tampando, né? Colunas e tudo mais tampando uma parte da visão da câmera, mas tudo de propósito, porque ela já planejava matar o Galindo, matar o guarda-costa e ainda fazer de uma forma com que as câmeras capturassem tudo isso, parecendo um homicídio e depois um suicídio. Assim ela se livraria dos dois pra sempre, não levaria a culpa, não ia precisar fugir, ia ficar com dinheiro, ia ficar livre e segura com o próprio filho, mano. Então assim, a Emily deu aula nessa solução que ela encontrou pra toda essa situação, mas demorou demais. Aí a gente teve o desfecho também da história da Letícia, né, que é a filha do Coco, que, mano, é outra também que, pô, tava chato demais. Na verdade, eu já tava cansado dessa história desde que colocaram o Coco como um viciado. Era meu personagem favorito, era um dos favoritos, pelo menos, aqui em Mayans. E aí colocaram ele como viciado, destruíram a imagem dele, destruíram a história dele, sabe? E tudo bem, é normal, pô, tem que ter alguém que tá viciado mesmo, porque eles estão ali mexendo com droga o tempo todo. Mas, mano, ficou muito chato. O personagem ficou chato, a história ficou chata, ficou triste, ficou melancólica e não combinava mais com as coisas que estavam acontecendo com Mayans. Então, assim, eu já tava meio com o pé atrás. Aí o Coco morreu, fiquei triste pra caramba e, mano, podia ter acabado aí. Pra que trouxeram a filha dele e a Hope pra essa última temporada, mano? Caguei pro que aconteceu com elas. Caguei se elas se odiavam e se amavam e se ajudavam. Mano, não liguei 1%. Chegava nessas cenas, eu só não via a hora de acabar a cena pra começar a história de verdade que eu queria acompanhar, mano. Muito chato, ainda bem que acabou também. E tá parecendo que eu odiei essa temporada, né? Porque eu só tô criticando aqui, mas não. Essas são as partes ruins, teve muita coisa boa também, que me despertou sentimentos muito distintos em alguns momentos. E agora eu quero focar um pouco mais no Angel. O Angel, principalmente nessa reta final, eu simpatizei muito com ele, eu me identifiquei muito com ele. Porque o filhinho dele, o Maverick, ele parece ter uma idade muito parecida com o Bento. E eu digo isso pelo tamanho, sabe? Pelos gestos que ele fazia, pela forma de ele ficar brincando com o rosto, de pedir colo. Mano, é idêntico o Bento, que agora tá prestes a completar, que completou, agora quando vocês verem esse vídeo, ele já completou 1 ano e 8 meses. Então parecia estar na mesma faixa de idade, 1 ano e meio ali mais ou menos. E cara, eu me identificava muito. Toda vez que ele tava com o Maverick no colo, toda vez que ele brincava, que ele dava leite, que eu colocava pra dormir, todas essas vezes eu me via brincando com o Bento, ele fazendo exatamente a mesma cena. Só que essa identificação me gerou um desconforto muito grande, porque toda vez que acontecia alguma coisa com o Maverick, que colocava a vida dele em risco, ou a do Angel em risco, que cresceria sem um pai, aquilo me ativava gatilhos de ansiedade. Por exemplo, o dia que entrou uns caras lá, acho que eram os nazistas, eu não lembro quem era agora, me falhou, mas entrou uns caras lá na casa do Angel e apontou a arma pro Maverick, com a mira assim nele, eu falei, mano, pelo amor de Deus, parecia que estavam apontando uma arma pro meu filho, e eu entrei em desespero, tá ligado? Se aquilo acontece comigo, no dia seguinte eu tava do outro lado do planeta, com nomes diferentes, identidades falsas, pra nunca mais encontrar a gente, tá maluco? Foda-se o clube, meu filho em primeiro lugar sempre, sabe? Tá maluco que meu filho tá correndo risco de vida, eu vou continuar aqui. Gente, vamos maneirar aí nas coisas. Ah, aqui foda-se todo mundo, ninguém nunca mais ia ouvir falar de mim, irmão. Eu ia estar longe com meu filho. Tá maluco? Apontarem a arma pro meu filho, eu não consigo nem pensar numa atrocidade dessa. E aí nesse final teve toda essa trama, né? De ele cuidar do Maverick sozinho, porque a Delita fugiu, né? Ele acha que ela fugiu, mas ela acabou morrendo. E eu achei uma decisão muito sábia do pai dele, de não contar o que provavelmente tinha acontecido, porque ele não tinha como ter certeza. Mas ele sabia que ela tava fazendo esses trabalhos, sabia que ela tava matando uma galera e não sei o que isso poderia acontecer com ela justamente no último dia de trabalho dela. Mas ele sabia que ela não ter voltado, provavelmente é porque ela tinha morrido. Mas ele foi muito sábio em não falar, porque é muito mais fácil o Angel, com o filho dele, superar uma mãe, né, uma
namorada, esposa ali, enfim, mas a mãe do filho dele que abandonou eles dois pra viverem sozinhos, porque ele cresce naquela revolta, com aquela raiva dela e foca toda a sua atenção no filho, do que se ele soubesse que ela morreu, porque aí ele ia entrar num luto, ele ia entrar numa tristeza, ele ia ficar em desespero porque ele não sabia cuidar do direito do filho, ele poderia querer vingança, ir atrás, e aí poderia ter acontecido alguma coisa com ele também, sabe, ia tirar toda a atenção do filho dele. Então, ainda bem que ele não soube da verdade e o pai dele foi muito feliz em não contar. E falando no pai do Angel, me pegou muito a morte dele também, tá? Nossa, que cena triste, mano. Porque os Sons começaram a invadir lá a casa dele, procurando pelo Angel, né, pra poder matar ele, e aí encontra o pai do Angel e o filho do Angel, ou seja, o vô e o neto. E aí chegam atirando, o vô dele ainda dá uns tiros, mata uma galera, só que, mano, é muita gente contra um tiozinho só, que ainda tinha que cuidar de uma criança, então não era fácil. E aí me pegou muito o momento que ele toma o tiro, e aí ele se esconde ali com o Maverick, que fica com ele no colo ali sangrando, sabendo, ele sabia que ele ia morrer, porque não ia chegar ajuda a tempo, não tinha como ele se comunicar com ninguém, então ele sabia que ia morrer, sabia que o neto tava correndo perigo, e tava desesperado por aquilo, mas ao mesmo tempo, ele sabia que era só uma criança, que não fazia ideia do que tava acontecendo, e tentou distrair, continuar brincando ali com o netinho e tal, pra ele achar que era tudo uma brincadeira, pra ele não se assustar demais. Mano, caramba, que dor, mano, a dor dói, sabe? Doeu bem onde dói mesmo, bem no sentimento, que foi seguido por uma outra dor logo em seguida, que é quando o Angel tá chegando em casa. Porque na hora que ele tá chegando e ele vê que tá a polícia, a bombeira e o SAMU e tudo ali na porta da casa dele, ele entra em desespero, meu filho, ele sai gritando, eu quero ver meu filho, não sei o quê, porque ele acha que aconteceu alguma coisa com o filho dele. Mano, aquilo ali me despertou um negócio que a única coisa que eu queria era levantar do sofá, não lembro onde eu tava assistindo, mas era no sofá, e dar um abraço no meu filho, sabe? E saber que ele tá bem, porque eu fiquei desesperado, mesmo tendo 98% de certeza que eles não iam matar uma criança a sangue frio daquele jeito. Ele não ia encontrar o filho dele morto. Era o final da série, senão ele ia querer vingança e não sei o que, ia ter que ter spin-off. Então eu sabia, mas mesmo assim, aquilo me despertou um negócio, um sentimento de, sabe, ruim, que na hora que ele conseguiu pegar o filho dele no colo e ele viu que tava tudo bem, abraçou e beijou e não sei o quê. Nossa, parecia que eu tava beijando meu filho, tipo, nossa, meu filho tá bem, sabe? Mano, eu tava muito na pele do Angel essa última temporada. Só que ao mesmo tempo, aí vem um sentimento conflitante, porque aí logo em seguida passa o corpo do pai dele assim, e ele se dá conta que o pai dele também tava em casa, que teve tiroteio, teve todas aquelas coisas, e o pai dele morreu. E aí como é que você trabalha esse sentimento dentro de você? O alívio e a felicidade que seu filho tá bem e tá vivo, e o seu pai que acabou de morrer, provavelmente protegendo o seu filho. E tudo isso por culpa sua. Nossa, mano, tá maluco. Aquela culpa deve ter corroído ele também. Toda essa erupção de sentimentos dentro do Angel, mano, como é que ele suportou tudo isso? Com certeza foi só pelo filho. Porque qualquer pessoa normal que não tivesse que se segurar pela criança teria desabado ali, mano. Não tem como, velho. Tinha entrado em colapso. Então, assim, foi muito difícil esse final pro Angel, tudo isso que aconteceu. E aí, só pra fechar aqui o vídeo, eu quero falar agora das partes do AZ, de algumas coisas que eu acho, mas antes, é claro, não esquece de se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, me segue no Instagram, @minhavidaemasérie_, o link está na descrição, e vai seguir a Bia também, @mariapontilhada, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa do Supernatural que eu tô usando. Ela faz pro Brasil inteiro, tudo personalizado, bordado à mão, e é um trabalho excelente. Vai lá conhecer o trabalho dela, todos os links estão na descrição. Continuando agora. O AZ, em Mayans, eu acho que ele traduz muito bem uma frase, né, um momento ali muito marcante de Sons of Anarchy, que é essa aqui. Opie was right. The gavel corrupts. You can't sit in this chair without being a savage. Eu acho que o peso da presidência, de sentar naquela cadeira, na ponta daquela mesa, sabe, segurar aquele martelo, transforma muito a pessoa que pega essa responsabilidade. Foi assim com o Jax, lá em Sons, e foi assim com o AZ aqui também. Porque no começo, o AZ, mano, era um cara muito inteligente, um cara jovem que tava lendo livro, tinha ideias ousadas, atitudes ousadas, sabe, tava sempre pensando um passo à frente, muito estrategista. Mano, era um menino prodígio. Tanto que ele conseguiu muito rápido subir de Prospect pra um lugar importante ali na mesa. Não vou nem falar da presidência não, mas, sabe, de fazer parte ali da galera. Ele conseguiu isso muito rápido e com uma aprovação de todo mundo, de 100%, trazendo grandes promessas. Tanto que ele foi um dos responsáveis por ajudar o Bishop a conseguir ficar como o único presidente, né? Só um rei que eles queriam, porque tinham 3 reis que tinham sido indicados pelo Álvares, e aí ele que bolou todo o plano e ajudou na estratégia de conseguir fazer aquilo acontecer, que só o Bishop seria realmente o presidente de tudo ali. E não só isso, ele conseguiu bolar um plano, enganou até de certa forma o Bishop também, para destronar o Álvares, o criador do motoclube, sabe? E ele conseguiu destronar o Álvares para ficar na presidência.
Olha a inteligência, a estratégia desse cara, mano. Então, ele tinha um grande potencial, até o momento que ele senta naquela cadeira. Ele sentou ali com a promessa de levar os Mayans pro topo, sabe? De conseguir muito dinheiro, conseguir reconhecimento e prestígio, e ele conseguiu, isso que é o pior. Ele conseguiu porque ele continuou sendo muito bom, mas acabou pagando um preço muito caro por isso. Pra conseguir esse topo, pra conseguir esse sucesso, ele acabou tendo que deixar um rastro de sangue e mortes pra todo lado. Ele comprou guerra com os Suns, ele comprou guerra com os nazistas, ele comprou guerra com Galindo, ele comprou guerra com o cartel, ele comprou guerra com todo mundo pra conseguir chegar onde ele chegou. Só que ele se deixou levar tão longe que ele ultrapassou todos os limites que ele poderia ter ultrapassado. Principalmente quando ele mata um irmão de colete, né? Ele mata um colega do seu próprio motoclube, tudo em prol de manter o seu segredo um segredo, né? Quando o Creeper descobriu que ele tinha sido um X9 lá atrás e ameaçou denunciar, ele colocou o Creeper na solitária, o que eu achei legal até esse ponto, porque, né, beleza, pelo menos ele não matou, não mandou matar o cara, mas mesmo assim, um tempo depois ele foi lá e ultrapassou essa linha, que aí não tinha mais volta. E sabe o que mais me pega nessa história? É que eu tenho plena certeza e convicção que se lá no início ele tivesse contado pra galera que ele tinha sido procurado pela FBI, pela CIA, pela polícia, enfim, pra denunciar todo mundo, pra ser o X9 dentro do clube, se lá no início ele fizesse isso, ou se depois que ele saiu de Prospect e entrou no clube, ele, gente, eu tenho um negócio pra contar pra vocês, muito sério, e aí vocês decidem se realmente vocês me querem no motoclube ou não. Aconteceu isso, isso e isso, eu matei um policial, eu fui preso, eu ia mofar na cadeia, num ato de desespero eu aceitei o acordo com eles, mas esse acordo não existe mais, eu não denunciei nada de vocês, eu só falei isso, isso e isso, só pra eles saírem do meu pé, mas já tá tudo acertado, foi o Potter que não sei o que, ele ameaçou minha família, ameaçou meu pai, ameaçou meu irmão, não sei o que, eu tava vingando a morte da minha mãe, e vocês podem decidir se vocês me querem aqui realmente ou não e tal, não sei o que. Teria outra solução, tá ligado? E inteligente do jeito que ele era, ele conseguiria até levar a solução pra colocar aquilo no passado dele. E aí conseguir seguir a vida no motoclube numa tranquilidade. Nem que ele tivesse que fazer alguma coisa, sabe? Me coloca aqui pra ir lá e matar todo mundo do som sozinho. E aí se eu conseguir, vocês me aceitam. Qualquer coisa desse tipo, sabe? Só que não. Ele decidiu manter isso um segredo por medo. E aí esse medo, com o tempo, se tornou uma confiança de que ninguém saberia. E essa confiança, com o martelo na mão, se tornou arrogância. E o foda é que, mano, ele provavelmente seria uma lenda nas histórias dos motoclubes. Canções seriam feitas sobre o AZ, um menino prodígio que entrou no motoclube e levou o motoclube que estava na ruína pro topo, sabe? Pra ascensão em pouquíssimo tempo. Conseguiu colocar o clube no topo. Mano, ele seria um exemplo, sabe? Um modelo a ser seguido para todos os motoclubes. Ou as crianças e adolescentes que estavam tentando entrar em motoclube se inspirariam nele. E, mano, tá ligado? A grandiosidade que esse personagem poderia ter, e ele se deixou levar demais pela arrogância dele. E em vez disso, ele acabou morrendo sozinho, abandonado, esfaqueado pelos seus próprios irmãos de colete e irmão de sangue. E ainda por cima, nem soube que ele estava prestes a ser pai, que inclusive ainda mataram a menina. Eu fiquei bem chateado. O cara que, inclusive o Prospect que matou, não sei se ele ainda era Prospect, mas o cara que foi lá matar ela, sabia que ela estava grávida. E ele matou ela, mano, ai que dor, velho. Mas enfim, ele nem descobriu que, de certa forma, deve ter sido melhor. Porque aqueles minutos finais ali que ele tava esperando ser esfaqueado pelo Angel pra poder morrer ali, sabia que ia tomar a facada de todo mundo pra poder morrer. Se ele soubesse que seria pai, eu acho que teria sido bem pior, né? Talvez se ele soubesse antes, se ela tivesse contado pra ele no início do dia, aquele dia ele teria vivido de uma forma diferente, ou de repente teria até fugido e poderia ter vivido em família ali, mas não foi o caso. E aí, esse momento, ele me deu dois sentimentos diferentes. Primeiro foi o de angústia. A angústia em saber que ele não sabia que ia ser pai, a angústia dele em saber que ele estava prestes a morrer. Na hora que o pessoal falou, a gente sabe que você fez o acordo, não sei o que, tava segurando ele, já era. Ele sabia que não teria saída, ele sabia que iria morrer. E, mano, ninguém em sã consciência quer morrer. Ele tava triste, ele tava, né, deprimido há muito tempo, não sei o que, mas era óbvio que ele não queria morrer, ele queria continuar aquilo, ele queria desfrutar de tudo que ele conquistou, tá ligado? E ele não ia, ele sabia, naqueles minutos finais da vida dele, ele sabia, então isso me deixou um pouco angustiado. Além da angústia que eu senti pelo Angel também, que estava sendo obrigado a esfaquear o próprio irmão para sobreviver, porque o avô do filho dele já tinha morrido, a mãe tinha abandonado, o filho dele só tinha ele.
Então pra ele sair vivo dali, ele tinha que matar o próprio irmão. Puta merda! Que dilema, não importa o quanto o irmão dele pudesse ter sido um cuzão e pudesse ter feito um monte de coisa errada, mas esfaquear o próprio irmão, matar, ajudar a matar o próprio irmão, em prol de seu filho não ficar órfão, mano, é claro que ele fez a escolha certa, é claro que tinha que priorizar o filho dele, mas isso não torna a decisão mais fácil. É uma decisão que vai ecoar, é uma memória que vai ecoar na cabeça dele pra sempre. E um outro sentimento que eu tive com esse final foi que demoraram demais pra falar desse assunto. A gente sabia que o AZ ele tinha sido X9 no início da série, e só trataram disso agora, irmão, tá ligado? Eu acho que eles poderiam muito mais ter trazido isso no final da 4ª temporada e trabalhar a ideia durante a temporada inteira, não só com o Creeper sabendo lá na prisão, mas com uma pessoa descobrindo aqui, outra pessoa descobrindo ali, o segredo chegando cada vez mais perto, ele sabendo que o segredo estava se aproximando, e aí pensar em fugir, não pensar em fugir, a galera descobrir antes. E aí ter uma discussão ali entre os membros do clube, tipo, e agora o que a gente faz com ele? A gente mata? Não, vamos matar. Não, mas pô, olha onde ele levou a gente e tal, não sei o quê. Será que ele entregou realmente alguma coisa? Não aconteceu nada com a gente até agora, então talvez ele não tenha entregado, vamos dar, sabe? Ter uma discussão entre o motoclube pra saber o que ia fazer com ele. Agora simplesmente, descobrimos que ele foi X9, vamos matar ele e acabou, e tipo, foi tudo resolvido em 10 minutos. Um segredo desse, que é a base de toda a história desde o início, ficou ruim? Não ficou. O final de Mayans pra mim foi maravilhoso, mas eu teria feito diferente. Eu teria trabalhado um pouco mais esse mistério, saber um pouco mais será que ele vai se entregar? Será que ele vai fugir? Né? Que será que ele vai fazer? De repente chegar num ponto ali de ele falar pra todo mundo vir pra cima dele e falar, não, só precisamos de hoje, me deixa vivo hoje, porque a gente vai fazer o último ato pra colocar esse clube no topo, vocês sabem tudo que eu fiz, amanhã eu me entrego e vocês fazem o que vocês quiserem comigo. Sei lá, tá ligado? Mas podiam ter trabalhado um pouco mais a descoberta, enfim, essa parte eu teria feito diferente, mas ainda assim o final ficou bom. E só pra fechar aqui, eu acho que a cereja do bolo que transformou o final de Mayans tão diferente do final de Sons foi a de quem venceu. Porque em Sons of Anarchy quem venceu foi o motoclube, foi o Sun Crow. E aqui quem venceu foi a polícia, foi o FBI. Mais especificamente, o Potter venceu aqui. Lá ele perdeu, aqui ele venceu. Então traz dois âmbitos diferentes, né? Lá em Sons, o Jax conseguiu livrar o motoclube de um monte de coisa, conseguiu matar uma galera que era uma ameaça pro motoclube, limpou toda a barra, né, a imagem do motoclube pra muita coisa e teve aquele final daquele jeito que teve. E aqui em Mayans foi o contrário. Eles alcançaram o topo, mas ficaram com a imagem extremamente suja, com várias alianças quebradas, um monte de gente morta pelo caminho e descobrindo uma traição do seu próprio presidente, antes de ele ser presidente, é claro. Que não parou por aí, né? Depois de tudo isso, depois do desfecho do presidente, teve a chacina dentro ali da sede deles, com o FBI chegando e metralhando todo mundo e o Potter com uma cara de satisfeito de ele finalmente ter conseguido fazer o seu trabalho. Então foram finais muito diferentes, porque dessa vez os mocinhos venceram. Se é que a gente pode olhar dessa forma. Porque, mano, para pra pensar. Eu sei que a gente torce pelos Mayans, torce pelos Sons, mas eles são criminosos, eles são assassinos, são traficantes. É uma galera que, mano, não era pra gente torcer por eles necessariamente. Por outro lado, a vida é um pouco mais complexa do que isso, principalmente aqui dentro do universo dessas séries que a gente assistiu. Porque na polícia, FBI e CIA ali, tava cheio de criminoso, assassino e corrupto. Então, assim, quem é o lado certo? Pra quem que a gente torce? Pra quem que a gente quer que vença? Não tem, né? Todo mundo tinha que se ferrar no fim das contas. O que eu sei é que no final, a última cena pra mim foi linda. O Angel, que conseguiu sair de lá a tempo, mano, que ele conseguiu sair do motoclube a tempo e acabou que ele não tava lá naquele momento da chacina, né? Ele conseguiu sair um pouquinho antes e pôde viajar, ir pra longe com o seu filho no colo, naquela paisagem linda, com a tatuagem toda coberta, né, porque ele já não fazia mais parte do clube, e acabou sendo o último sobrevivente, né, no fim das contas. Então, assim, mano, o final foi lindo, e a gente imagina que ele vai ter uma vida boa fora de um motoclube com o filho dele, pelo menos é o que a gente espera. Então, eu gostei demais do final, eu acho que Mayans, num contexto geral, assim, das 5 temporadas, teve altos e baixos, diferente de Sons, que pra mim só cresceu, foi só boa e terminou em cima. Mayans, eu acho que as 2 primeiras foram excelentes, mas a terceira deu uma caída, aí a 4ª deu uma recuperada, a 5ª teve momentos bons e ruins, como eu falei, o plot da Letícia com a Hope, o plot do Galindo, que eu já não aguentava mais, então tiveram algumas coisas ali que colocaram a temporada pra mim oscilando bastante, tanto a 4ª quanto a 5ª. Mas o final foi muito bom, fiquei muito satisfeito e me despertou, me causou muitas emoções, o que é uma coisa boa, porque quando a gente termina a série com uma cara de bunda, significa que ela não te tocou de alguma forma, e Mayans conseguiu. Então acho que terminou de uma forma boa, no tempo certo também, se estendesse demais eu acho que não ia ficar legal. Então o final, ó, aprovadíssimo
pra Mayans, será que teremos mais spin-offs aí de outros motoclubes? O que eu queria mesmo era uma série do First Nine, pelo menos um filme, mas uma série da criação do clube de Sons of Anarchy. Já pensou? O jovem John Teller, o jovem Clay Morrow, sabe? Toda aquela galera ali que criou e fundou o motoclube por lá. Ia ser muito bom se tivesse uma série deles. Mas agora você, que chegou aqui até o final, o que você achou de Mayans? Você concorda comigo? Discorda? Esqueci de falar alguma coisa? Me conta aqui nos comentários e não sai do vídeo sem se inscrever, deixar seu like, vai lá me seguir no Instagram, seguir a Bia também, numa Maria Pontilhada. Todos os links estão na descrição, fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!